Entramos na semana da Expo Vale Mais Construmóvel. O tema da entrevista não é esse. A gente vai falar sobre o contrato da Prefeitura de Lajeado com a Corsã ou uma nova licitação para o tratamento de esgoto, para a concessão também envolvendo água aqui no município de Lajeado. E estamos recebendo representantes do Fórum das Entidades. E um deles é o presidente da CIL, o Jones Agonel. Também está aqui o vice-presidente de Relações Institucionais da CIL, Eduardo Gravina, e o presidente da OAB Lajeado, Ronaldo Ecker. Fórum das Entidades que está se manifestando, já teve reunião com a Prefeitura de Lajeado, se manifestando contrário a um novo contrato entre Lajeado e Corsã. Mas eu não posso deixar de abrir essa conversa para falar de uma semana tão importante com o presidente da CIL, Jones Agonel. Está chegando a hora, quinta-feira, 6h, abertura oficial da Expo Vale Mais Construmóvel. Bem-vindos aqui à programação, os três, né? Johnny, primeiro com você. Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rita. Bom dia aos ouvintes, colegas do Fórum das Entidades. Essa é uma semana muito especial, né? Vocês estão aqui no local privilegiado, acompanhando tudo que está acontecendo aqui no parque. Semana de abertura da Expo Vale Mais Construmóvel. Tem que só reforçar a toda a comunidade, a todos os ouvintes, que programem a sua visita, porque a feira está ficando linda demais. Tem muita coisa para ver, tem muita atração para todos os públicos, para toda a família. Então tem que lembrar aí, a partir de quinta-feira até domingo, depois folga segunda e terça, retoma de novo na quarta-feira e vai até o domingo do dia 17. Programa a visita e eu faço uma sugestão, vem logo. Vem no primeiro período da feira, porque com certeza você vai querer voltar. E aí vai ter chance de aproveitar toda ela, porque a feira é grande, né? Tem muita coisa para ver e muita programação para toda a família. Centro de eventos está ficando muito legal, muito bonito, uma novidade nessa edição, porque juntou o pavilhão 2 e o pavilhão 3 com o saguão, que ficava entre esses dois pavilhões. Tem outras novidades também, a retomada das concessionárias, expondo os veículos, comercializando veículos, que era um pedido da comunidade. Então, tá de parabéns aí a CIL, a Prefeitura de Lajeado e todos que estão na organização da Expo Vale Mais Construmóvel. Grande feira que vai ser de repercussão nacional, tenho certeza, por tudo que vivemos há cerca de 6 meses. Mas temos outras pautas, né, senhores? E aí nós estamos falando de um contrato que a Prefeitura já tem com a Corsã e que dura mais alguns anos, mas já está se trabalhando para um novo contrato, que iria até 2062, porque o contrato atual vai até 2032, envolvendo Prefeitura de Lajeado e Corsã. A questão do marco regulatório para tratamento de esgoto, mais de 90% até 2033. A Prefeitura, nesse contrato que pode estar sendo encaminhado com a Corsã, trabalharia para que aqui em Lajeado o tratamento fosse feito até 2028, 2029, antes do prazo previsto, mas a questão é a outorga, né? 30 milhões é o valor que está sendo oferecido pela Corsã. E aí a entidade, ou o Fórum das Entidades, que é composto por 13 entidades aqui da região, tem batido numa tecla, que não seria o melhor caminho. Vamos falar um pouco mais sobre isso, como é que vocês estão analisando e os movimentos que já foram feitos também. Já citamos na abertura do programa que tem uma audiência pública marcada pelo Ministério Público na próxima segunda-feira, dia 11, às 2h. Ronaldo também, Gravina, bem-vindos. Bom dia. Bom dia, Rita. Bom dia, Ricardo. Bom dia aos meus colegas. Bom dia aos ouvintes. Ricardo, tu iniciou a tua fala dizendo que o Fórum das Entidades estaria contrário ao aditivo a ser firmado entre o município e a Corsã. Na verdade, nós estamos contrários à forma como está sendo firmado, ou vai ser firmado, ou talvez será firmado esse aditivo. O que acontece? Acontece que o Fórum das Entidades fez o seu tema de casa, antes mesmo do período de eleições municipais, e nós já vimos conversando com o Executivo a respeito desse assunto. E nós fomos fazer o nosso tema de casa. O Gravina fez muito bem o tema de casa, e nós percebemos que em outros municípios foi negociado melhor esses valores. As tarifas são bem mais baixas do que ofertado pela Corsã agora para firmar esse nosso aditivo. Por isso eu gostaria de passar a palavra agora para o Gravina, que tem mais propriedade para falar a respeito do tema, e tem esses dados para esclarecer aí para a população. Eu acho importante a gente... Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rita. Bom dia. Obrigado pela oportunidade aí, mais uma vez, por Fórum estar colocando suas ideias. É importante a gente frisar que não é só o valor de outorga, tá? É valor de tarifa. Tá? O valor de tarifa que impacta diretamente no dia a dia das famílias, de todas as pessoas
que residem em qualquer cidade, tá? Pagar R$10 o metro cúbico de água, em vez de pagar 13 e pouco, 4 e pouco, representa muito, tá? Uma família hoje, curiosamente, hoje peguei a minha conta de água na caixinha do correio. 10 metros cúbicos, R$114. É R$10 o metro cúbico, né? Se for para 4 e pouco, 5 e pouco, R$50 muda, né? No orçamento de uma família. Então, assim, a gente tem que ir além do valor de outorga, tá? Inclusive, nas nossas contas, o valor de outorga, que poderia chegar em absurdos 160 milhões numa média, impacta diretamente na vida das pessoas, porque é um dinheiro que entra na conta do município. O município pode fazer escola, pode fazer creche, pode fazer posto de saúde, pode construir pavimentações, acessos, mas a conta do dinheiro que fica na comunidade através da redução da tarifa é muito maior. Vamos por partes. Você fala em 160 milhões poderia ser o valor da outorga. Numa média de licitações que se tem realizado no Brasil, tá? Esse valor de outorga varia de R$900 até R$2.600. Então, por habitante, né? Por habitante. Detalhe, por habitante, não é por economia como se está sendo negociado no contrato. Ricardo e colegas, se me permitem, para explicar para o ouvinte, o que é outorga? Outorga é o valor que a companhia, no caso aqui, que a Corsã estaria nos oferecendo ao município, para poder fornecer água para nós. Para Lajeado, o valor de outorga que eles iriam pagar ao município seria em torno de R$350 a R$500 por economia, por hidrômetro, certo? Onde num hidrômetro podem ter 4, 5 pessoas numa casa. Esse seria o valor de outorga, tá? E eu gosto muito de utilizar o exemplo do tema de casa que nós fizemos, do município de Concórdia, Santa Catarina, que tem 82 mil habitantes, certo? Onde o valor de outorga lá foi pago por uma outra companhia que assumiu e ganhou a licitação. Eles pagaram R$ 963,41 por habitante. Vejam bem, R$ 963,41 por habitante. Concórdia, Santa Catarina. Santa Catarina. Esse é o valor mais baixo, né? É o valor mais baixo. Dos exemplos que vocês... Isso, conforme a têm, nossa né? tabela ali, que vocês devem, que toda a imprensa Sim. recebeu, que o Executivo recebeu, que o Ministério Público de Lajeado recebeu, porque nós municiamos tanto o Executivo quanto o Ministério Público com essas informações para que pudesse, né, analisar e fazer essa análise crítica como nós do Fórum estamos fazendo. E daí chama um outro detalhe aqui, Rita. Concórdia, Santa Catarina, eles estão pagando R$ 7,74 pelo metro cúbico da água. Em Lajeado hoje, nós pagamos R$ 13,29 o metro cúbico da água. Se o cidadão for olhar na sua conta, não vai ter R$ 13,29. Vai estar mais baixo. Por quê? Porque aqui nós pagamos a tarifa básica. Se o consumidor não gastar nada, ele paga a tarifa básica, certo? Então nós fizemos uma média e chegamos nesses 13,29. Já em Concórdia, se o consumidor não gastar nada, a conta dele é zerada. Então essa é a diferença, quase 50%. E isso que nos chamou a atenção e por isso... Isso estipulado pela troca ali, pela conversa entre empresa e caso, prefeitura, ou é algo que já tinha estipulado? Na modelagem, né? Isso vem tipo, sempre de... Assim. A modelagem da licitação é que vem. E aí eu acho que isso é uma coisa importante. Primeiro, esclarecer, né, a questão do metro cúbico médio. Da onde vem essa informação? Existe um sistema nacional que recebe todos os registros de consumo de água e de faturas de todas as companhias do Brasil. Isso é operado pelo governo federal. Então tá lá, chama SNIS e Sinisa. Tem um painel em tempo real, tu acessa, disponível a todos, onde tu pode olhar município por município qual é a tarifa média que gera lá. Por quê? Eles computam o total arrecadado pela companhia e quantos metros cúbicos ela realmente faturou. Então, por isso que Lajeado dá esse valor. Ele não é o valor do metro cúbico isolado. É o valor do quantos metros cúbicos ao todo são entregues e quanto a companhia cobra por isso. E aí eu chamo a atenção para o valor da tarifa, que é o que mais nos surpreende. E por acaso aqui o Eduardo comentou, está aqui inclusive a
a conta dele é exatamente o valor que a gente colocou no material de exemplo que a gente divulgou à comunidade, à imprensa, onde aqui em Lajeado, um consumo dele de 10 metros cúbicos, tá, chegou a conta de R$ 114,42. Ou seja, o custo efetivo do metro cúbico dele foi de R$ 11,44. Ao passo que a gente colocou ali também uma comparação com uma tarifa no município uma tarifa da Sabesp no município de Lorena, São Paulo. Tá? Sabesp é uma companhia que era estatal, já foi privatizada e agora ela é uma corporate, né? Ela não tem mais gestão do governo. E ela, inclusive, está participando de licitações em vários municípios do Brasil. E lá eles operam hoje, tá? Essa mesma conta. Então, ou seja, o Eduardo, se ele não tivesse em Lajeado, tivesse em Lorena, a conta dele seria de R$ 37,96. R$ 37,96 para 114, são 3 vezes. É muita diferença. E aí veja um outro ponto importante que a gente tem que estar atento. Nós vamos passar a ter cobrança de esgoto. E é ótimo que a gente tenha o tratamento, a gente vai ter um serviço, a gente paga por ele. Legítimo, perfeito. A gente defende que seja, inclusive, uma empresa privada que faça isso. Tudo certo. Mas em valores acessíveis. Então, tu imagina, a conta lá a conta com o esgoto lá em São Paulo, ela ainda está dando menos do que a gente está pagando só pela água. Então imagine, a partir do momento que a gente tiver aí a tarifa do esgoto. Quanto que será que vai aumentar a nossa conta? São 70%. 70% em cima da conta, nossa. Pelo esgoto. Vai quase dobrar a conta que temos hoje, é isso? Exatamente. A minha conta iria para um torno de 180, 190 reais, enquanto seria 50 e poucos reais. Então, a gente está falando de uma diferença muito grande. E aí, o impacto disso, ele é geral. A gente vive numa região onde se vive bem valorizada, que as pessoas querem estar aqui. Ter um bom serviço influi até no custo da construção. Primeiro, ter a disponibilidade, algo que hoje a gente não tem na maioria dos bairros da cidade, ter a disponibilidade de conectar o esgoto, reduz o teu custo de construção. Tu não precisa fazer o teu sistema de fossa, seja lá o que for. Agora, a partir do momento que a gente tenha isso num custo menor, é dinheiro que sobra localmente. É dinheiro que gira na economia daqui. Né? Então, a gente quer redução, a gente quer buscar o melhor possível. Se vai ser igual a esse da Sabesp, não sei. Mas uma licitação, pelo menos, nos indica que a gente tenha o melhor possível para aquele momento, adaptado à nossa realidade. E hoje está muito diferente. E a nossa média é muito maior do que nos outros estados e outros municípios do Brasil. Outro fator importante, deixar claro que o Fórum das Entidades, independente de ser Corsã ou quem estivesse propondo esse aditivo contratual ao município, não é algo contra a empresa, não é algo contra... É em prol do município mesmo, tá? Independente de quem for que estiver assinando esse contrato com o município, né? Não é só para deixar isso claro. O Fórum não tem absolutamente nada contra a Corsã. O Fórum só busca o melhor. O que a prefeitura tem falado sobre isso? O prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, nessas reuniões que vocês tiveram, porque não tem uma urgência, vamos dizer assim, de ter que fazer esse contrato esse ano. Né? Tem um contrato em vigência que vai até 2032. Né? E aí tem nesse novo contrato uma possibilidade de fazer o tratamento. 90% da população da cidade tem acesso ao tratamento de esgoto até dezembro de 2028. Essa é uma cláusula ali que está colocada no contrato. Talvez é aí que a prefeitura se apegue bastante. Mas o que tem falado a prefeitura? Como é que vocês têm visto essa possibilidade de mudar de ideia? Se está acontecendo? Se vai ficar para a Gláucia essa decisão? Tá. Só para também, voltando um pouquinho... tem se falado que esse assunto não veio à tona antes das eleições, né? De certa forma, talvez querendo indicar que o fórum tivesse alguma preferência, alguma coisa assim. Tá? Deixar alguns pontos claros. Essas conversas já ocorriam, já foi levado para o executivo, né, no começo do ano, em abril, antes das enchentes. Então, depois da enchente, claro que acabou se perdendo foco nisso. Há ainda coisas mais importantes, mas... naquela época havia uma promessa de que, antes de qualquer novo movimento, seria conversado com o fórum. Nas eleições,
como o fórum, e daí também eu posso falar pela ACIL, junto com o Johnny aqui, o fórum entregou uma demanda aos candidatos. Essas demandas abrangentes, envolvendo diversas áreas, dentre elas a parte ambiental, a parte econômica, parte de investimento em estruturas, que tudo se enquadra a questão desse contrato. E a ACIL encaminhou um documento próprio com as suas demandas a todos os candidatos também, que eles assinaram esse documento, de que a terceira pauta, no caso, listada pela ACIL, seria a questão da licitação, um estudo de licitação para água e esgoto. Tá? Então, não houve omissão durante o período das eleições, tá? Só para deixar claro, não deixamos de falar sobre o assunto. Apenas havia uma promessa de conversa posterior, ou quando se tivesse um novo movimento, e quando chegou essa conversa, o contrato já estava desenhado, digamos assim. Agora... E quanto à posição? A prefeitura tem se mostrado aberta a mudanças, e aí eu vejo que tem muito assim, muitos falam, não, mas é a Corsã que está aqui, vai trazer uma empresa de fora, não vai ter gente, não tem outras empresas que poderiam fazer esse serviço. Vocês têm conhecimento sobre isso também? Hoje, eu acho primeiro assim, falando de posicionamento, eu acredito que o prefeito queira o melhor para o município. Eu acho que é nosso papel também de fazer as provocações corretas, né? E de nos manifestar enquanto fórum das entidades como sociedade civil organizada que somos. Eu acho que esse não é uma batalha simples, com certeza, mas a gente entende que, em primeiro lugar, a recompensa vale o esforço, vale o risco, inclusive, né? E aí, quando pergunta sobre interesses, hoje esse é um segmento que tem recebido muito investimento no Brasil. Podem ver que a questão de 3 semanas saiu a última venda, né, do governo de São Paulo de parte da Sabesp. Ela se tornou realmente uma corporate. Então, tem disputa, tem interessados. Porque é uma área que carece muito de investimentos e é uma área que ainda se tem muito a fazer. Então, isso interessa a quem investe, né? Então, hoje tem muitas empresas, muitos players realmente grandes, porque precisa ter muita capacidade de investimento. Aliás, esse é um dos pontos mais interessantes da lei do marco do saneamento, porque na lei do marco a gente olha muito para os índices que os municípios têm que atingir, que vieram dali, esse índice de 99% da água e 90% do esgoto tratados. Mas esses índices, eles remontam a 2007. Eles vêm lá do Plano Nacional de Saneamento Básico. Eles não são novidade, né? Eles já existiam lá. As companhias, veja, Lajeado assinou o aditivo, o último contrato de programa com a Corsã em 2008, já na vigência, inclusive, do Plano Nacional de Saneamento Básico, né? Então, essa condição ela já existia lá. O que mudou com a lei do marco do saneamento? Mudou é que passou a ser exigido das empresas capacidade de investir. Porque como esse era um negócio que esteve por muito tempo na mão de estatais, elas simplesmente e sistematicamente deixavam de fazer o investimento, né, e continuavam operando, e tudo bem, né? Elas escolhiam a melhor parte, escolhiam poder cobrar, receber, gerar receita, sem ter que investir, né? E aí a lei do marco ela vem e coloca um ponto, olha, nós vamos avaliar, para ser legal o serviço, tu tem que comprovar que tu tem a capacidade de fazer o investimento necessário. Foi daí que vieram os movimentos dos governos estaduais e de algumas prefeituras de se desfazerem das suas empresas públicas, porque eles não iam dar conta. Não haviam feito até então, né? Não tinham a eficiência necessária para fazer até então, não fariam agora. Mas agora, com força de lei, é obrigado a fazer. E o município é obrigado também a contratar uma empresa, a conceder esse serviço a uma empresa que tenha condição de executá-lo. Mas existem, tanto é que o histórico de levantamentos que a gente tem de licitações que já aconteceram no país, eles são com participação intensa e muita disputa pelas empresas. Gente, isso é um negócio muito grande. Aqui em Lajeado, a gente está falando, e aqui ressalvo, quando a gente fala em concessão, na maioria dos lugares se fala em 30 anos. Aqui a Corsã está propondo 40. A conta de economia está beirando 1 bi. Né? A nossa conta, e vejam, a conta é modesta, porque ela presumiu uma redução de apenas 20% da tarifa. Quer dizer, se reduzir 20% da tarifa média hoje, a gente chega com mais outorga, pode chegar a 900 milhões.
Imagina se a gente conseguir, de repente, uma redução melhor. Que vinha gente realmente competente, realmente interessada em prestar o melhor serviço. A sugestão do fórum é uma nova licitação. Que não se renove agora simplesmente o contrato, né? Até porque tem os caminhos a percorrer, os caminhos jurídicos de tese a percorrer. Tem quem defenda a caducidade de contrato, que é uma possibilidade, porque se havia um compromisso prévio dessa companhia e ela não cumpriu, ela está em débito com o município. Encerrar o contrato que está em vigência com a Corsã, é uma possibilidade. Que vai até 2032. Até 2032, até o final de 2032. O marco é final de 2033, o limite dele. Esse é um dos caminhos. Outro caminho é simplesmente cumpra o seu contrato, cumpra o seu papel, cumpra os dispositivos que já estavam previstos lá atrás, sem que necessariamente tenha que se fazer assinar um aditivo para isso. Por que não fez até agora? Cumpra. Essa é uma outra possibilidade. Mas a gente precisa de um estudo maior que nos dê o melhor caminho para o município. Simplesmente assinar nos termos que estão hoje, a gente entende que nós não estamos fazendo o melhor para toda a sociedade. Então, talvez o mais relevante disso é entender o seguinte. Imagine que uma possibilidade da gente ter, com o mesmo valor que a gente gasta hoje com a água, de repente a gente ter os dois serviços prestados, a água e o tratamento de esgoto. Perfeito. Isso é muito relevante. E é muito dinheiro, e o impacto é muito grande na nossa economia. O dinheiro que deixar de ser pago numa conta de água vai girar no comércio, vai girar nos serviços. É isso que se está interessado. Essa licitação poderia ser agora ou poderia ser lá em 2033? De qualquer maneira, tem que fazer a modelagem. Se fizer antes, vai haver um rompimento com a Corsã. E aí entra uma discussão maior ainda, que inclusive está acontecendo já em alguns municípios. Né? Tem municípios aqui do estado que estão indo por esse caminho. Estão apresentando, onde a Corsã apresenta uma conta de indenização pelos seus ativos e o município apresenta uma pelo serviço que deixou de ser prestado, pelo investimento que não aconteceu, pelo passivo ambiental que foi gerado pela falta do trabalho. Ouvintes se manifestam aqui. O Hermilo do São Cristóvão diz: antes de privatizar a Corsã, eu pagava um pouco mais de R$80 de 13 metros. Agora paguei mais de R$100 por 7 metros. Já recebi conta de R$130 por 13 metros. Tenho os recibos guardados. E tem outro aqui que diz: bom dia, Moinhos e arredores já estão pagando R$180 a R$800 de água. Arlan Luiz Dal Soler, que manda o recado aqui pra gente no 999787885. Ricardo, só para nós, antes de mudar o tema, sobreviver interessados na licitação, tá? Lajeado é a menina dos olhos dourados, assim, para essas companhias. Por quê? Lajeado tem uma área muito pequena. Lajeado é compacto. Não precisa fazer um investimento tão grande. Muitos habitantes por metro quadrado. Tá? Se pegar uma rua ali, ruas do centro, onde estão saindo prédios altos e coisas, com a mesma obra que tu precisa fazer num bairro afastado, tu atinge muitas pessoas. O investimento em estrutura é pequeno. Isso atrai as empresas também. Então, pouco investimento, muito alcance, muito resultado também. É a densidade, né? O que a gente diz quando a gente estuda em engenharia para avaliar viabilidade de sistemas. Para tratamento de água e principalmente para coleta de esgoto, a densidade populacional é muito relevante. E aqui é o nosso caso, né? A gente tem um município pequeno em extensão e proporcionalmente bastante verticalizado. E servir a um prédio, né, é um negócio fantástico, né? Porque são várias economias. Então, pensa lá, aquela taxa que tu paga na tua casa, aquela taxa fixa, hoje ela é multiplicada nos apartamentos. Né? Mesmo que a companhia faça a leitura apenas em um hidrômetro, né, ela contabiliza e multiplica a sua tarifa básica pela quantidade de apartamentos que existem naquele prédio. Então, por isso que Lajeado acaba gerando uma receita interessante. Aí né? talvez Então, o principal ponto da discordância de vocês, de fazer a conta por habitante e não por hidrômetro. Esse é no caso, uma conta no caso de outorga, né? Porque na conta deles também está contabilizada, esse até está correto. Eles contabilizam as economias de uma maneira geral. Soma nisso o apartamento também. Mas o que a gente verificou é que a conta é maior. A outorga, pelo que falou o Gravina, seria de 160 milhões poderia chegar, hoje está sendo oferecido 30. Nós estamos falando de uma diferença de mais de 5 vezes. Isso. Mas pegando o menor valor ali, a gente chegaria a 80, 90 milhões de reais. Pegando o menor valor que a gente levantou. De outras companhias se a gente pegar, por exemplo, as últimas gestões do município, se bate muito na tecla que foi guardado dinheiro e coisa, e isso eu defendo isso de uma maneira, eu acho que a austeridade do governo é fundamental para que dê certo, para que a sociedade melhore. Isso tem que tirar o chapéu. Mas imagina em um contrato
tu conseguir o mesmo valor que tu lutou tanto, 8 anos, para recuperar o caixa do município e ter isso à disposição para uma emergência como aconteceu agora. Porque eu sei que Lajeado já não tem mais os mesmos, não sei, 70 milhões que tinha. Teve que gastar, mas tinha disponível. Pode ter esse mais. posicionamento, tanto do fórum quanto a mudança de modelagem, isso tem que ser feito via prefeitura, por ser contrato Corsã-Prefeitura, ou vocês podem apresentar diretamente para a Corsã, por exemplo? Há possibilidade legalmente? Não há essa possibilidade. Essa é vamos dizer assim, uma atribuição do executivo municipal, né? Do chefe do executivo. Ele realmente pode. Vocês podem falar com o executivo e. O nosso papel é de levantar esses dados, primeiro, eu acho que esclarecer, porque se está também numa certa guerra de versões, né? Querendo ou não, nós estamos aqui levantando dados. Eu acho que isso é importante, trabalhar em cima de dados, né? E foi isso que a gente fez, foi isso que o Fórum fez, né? A gente tem muitos integrantes, expertises diferentes, tem técnicos, tem tantos da área de engenharia, da área do direito, todos analisando em cima, mas em todas as entidades, todos se demonstram preocupados e sabem da relevância do tema. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, independente se quem está nos escutando, quem está nos assistindo é a favor do que está falando o fórum, é a favor da prefeitura ou da Corsã, eu acho que é importante ter a discussão, é importante ter lideranças que estão preocupadas, nós estamos falando de 40 anos para frente, é muita coisa, é muito valor envolvido, então obrigado pela presença de vocês aqui, o Ronaldo Eckert, presidente da OAB, o presidente da CIL, Johnny Zagonel, e o Eduardo Branquer Gravina, que é o vice-presidente de Relações Institucionais da CIL. Eles estão representando o Fórum das Entidades nessa discussão com a Prefeitura, com o Corsã, com o Ministério Público, e vai ter uma agenda ainda bastante extensa, certamente. Muito obrigado e uma boa semana pela Convidar frente. todo mundo para a audiência pública, dia 14, dia 11 11 às 14 horas, então, no Ministério Público. Também isso aí, segunda-feira que vem. Buscar informação, acho que isso é importante. Tem muita informação disponível, buscar, conferir, né? Isso que a gente falou, está tudo disponível para consulta. Acho que tem que fazer isso também e é importante a população se envolver.